Olá, sou André Toso e hoje eu vou falar a respeito de como ser si mesmo como psicoterapeuta, na prática clínica, né? Como que a gente, como profissional, né, terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, a gente pode ser autêntico dentro da clínica, né? Ser a gente mesmo, não ficar fazendo papéis, não ficar num lugar, né, de suposto saber ou do doutor, né? Aquele lugar que muitas vezes alguns profissionais ficam e que isso afasta os pacientes, deixa os pacientes mais longe da gente e fica aí muito mais difícil da gente verdadeiramente auxiliar os nossos pacientes, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência e como que eu desenvolvi um método de presença, que eu chamo de presença fenomenológica, né, na clínica, que me permitiu ter esse contato de proximidade com os pacientes, ao mesmo tempo alcançar bons resultados, eles terem bons resultados, gostarem da terapia, conseguirem transformar algumas coisas nas suas vidas com essa metodologia e encher a minha agenda, encher o meu consultório, até o ponto de abrir uma clínica, até o ponto de ter outros profissionais trabalhando, né, na clínica para mim. Enfim, como é que eu consegui fazer isso? E eu estou querendo mostrar o passo a passo para vocês que trabalham como psicólogos, trabalham como psicoterapeutas, como terapeutas, como é que faz para ter essa autenticidade na clínica e ser você mesmo, né? E assim você vai fazer um atendimento leve, um atendimento agradável para você, para o seu paciente, com resultados, levando você para um outro patamar como terapeuta. Tá? Bom, eu gosto de lembrar de uma história assim que do meu início de trabalho, assim, né? Eu me formei como psicanalista e no local que eu me formei como psicanalista havia clínica social, ou seja, a gente fazia um estágio clínico, né, com supervisão, um estágio de muitas horas. E o meu primeiro paciente foi um paciente que na primeira consulta, eu não vou entrar em grandes detalhes, é claro, pelo sigilo profissional, mas a primeira consulta ele não falava, não era uma pessoa assim que tinha aquela disposição de sair falando, né? Então aquele paciente que às vezes a gente tem que puxar por ele, né, para ele falar, porque ele realmente não consegue ter uma desenvoltura para falar. E ele tinha uma gaguez também, né? E eu estava seguindo protocolos, né? Seguia na época a psicanálise clássica freudiana, então eu estava seguindo aquele protocolo de anamnese, assim, das perguntas, né? E eu fazia as perguntas e ele respondia em uma linha, né? Ele falava sim, ele falava não, ele falava tá tudo bem, não sei. Ou seja, nada se desenvolvia naquilo, né? E eu estava em início de carreira, eu queria seguir os protocolos, eu queria seguir o que os meus professores diziam, né? Eu era obediente aos professores, mas eu via que aquilo ali não dava resultado, não fazia sentido naquele momento. E eu insisti duas consultas nesse tipo de approach, vamos dizer assim, né? E não deu certo, claramente não deu certo. Claramente eu ia perder aquele paciente rapidamente, ele não ia aguentar ficar ali comigo fazendo aquelas perguntas e tentando puxar por ele. E eu cheguei num ponto assim, numa terceira consulta, em que eu decidi fazer alguma coisa diferente. Contrariando ali os meus professores, que achavam que eu tinha que seguir o método, né? Contrariando outras... Eu mesmo, né? Meu próprio criticismo sobre mim. E eu resolvi observar aquele paciente e ficar em silêncio e esperar, né? Resolvi ter uma conversa casual com ele, por exemplo, né? Perguntar sobre coisas pouco afeitas a um consultório de terapia mesmo, mas mais sobre o dia a dia, como é que está o tempo, esse tipo de conversa de elevador, vamos dizer assim, né? Aquela conversa para boi dormir, como se diz, né? E aí, ele sentiu essa diferença, ele percebeu, ele respondia também bem rapidamente, bem curto, né? Mas aí teve um momento
que eu chamo de rasgar o véu. Tá? Isso é uma palavra que eu vou usar bastante, então é importante. Rasgar o véu daquele ambiente contaminado pela tradição. Ou seja, você tem um paciente, você tem um psicanalista e você tem o psicanalista e o paciente. São papéis sociais, né? Aquele papel social, e aquele papel social vai sendo desempenhado. Claro que ajuda muito o paciente e tudo mais, mas tem um momento em que a gente precisa rasgar o véu. E esse momento chegou nessa terceira consulta. Como é que eu rasguei o véu? Sem querer, eu não estava pensando nisso, né? Não foi uma coisa consciente. Foi uma coisa que aconteceu no encontro terapêutico. E isso é importante também. Essas coisas acontecem no próprio encontro paciente-psicoterapeuta, né? E o que aconteceu? O paciente, ele tinha uma tatuagem na época de uma banda, o nome de uma banda que eu gostava muito na minha adolescência, era muito fã, né? Uma banda, eu não vou falar o nome aqui, mas assim, uma banda que eu gostava muito na adolescência, uma banda de rock, e ele tinha aquela tatuagem. Só que era uma banda que não era muito conhecida, assim, não era uma banda dessas Rolling Stones, não, era uma banda que pouca gente conhecia, né? E eu vi a tatuagem, assim, e eu falei, olha, ele tem a tatuagem dessa banda que eu sempre gostei muito, né? E aí eu perguntei assim para ele, na conversa, fiz uma pergunta falando o nome da banda e falando o nome de um dos integrantes da banda. Quando eu fiz isso, quando eu falei isso, e ele sempre estava com a cabeça baixa, respondendo muito laconicamente, né? Quando eu falei isso, ele ergueu o rosto. Ergueu o rosto e olhou para mim. A gente teve o primeiro olhar, né? E ele falou, você conhece essa banda? E eu falei, sim, eu ouvi essa banda quando eu tinha 14, 15 anos, eu gostava muito dessa banda, né? Ele falou, nossa, você conhece, então. Aí a gente começou a conversar sobre a banda. E eu falei dos nomes dos discos, do nome das minhas músicas preferidas. Aí ele começou a falar das músicas preferidas dele também. Aí ele sorriu, aí a gente se olhava, e ali começou o processo terapêutico dele. Né? Um processo terapêutico de imenso sucesso, assim, que eu me orgulho muito desse processo terapêutico. Foi o meu primeiro, e foi com esse processo que eu me destaquei ali, virei professor desse lugar onde eu atendia. Foi um dos motivos de ter me dado algum sucesso. Eu devo muito a esse primeiro caso e a esse paciente, né? Depois se tornou, no meu trabalho de doutorado, um estudo de caso desse meu primeiro paciente, e tudo começou ali quando eu rasguei o véu, quando eu trouxe para o espaço terapêutico algo íntimo, da intimidade dele e da minha intimidade também, e nós nos encontramos nas nossas intimidades. E nesse encontro das nossas intimidades, a confiança se criou. E a confiança é a chave, é uma das chaves principais para o trabalho terapêutico, né? E muitas vezes, se a gente não rasga o véu, ou seja, se a gente não sai desse papel pré-determinado, a gente não conquista a confiança do nosso paciente. Porque ele vai estar percebendo, ele sente, ele cheira que ali está sendo desempenhado só um papel, só uma função, né? Só a função do psicólogo, só a função do psicanalista, só a função do psicoterapeuta. E assim, o nosso trabalho, é claro que é uma função também, mas não é só isso. Nosso trabalho é muito mais do que uma função. Nosso trabalho também é um modo de estar, é um modo de ser, né? A gente tem um modo de ser na clínica, e a gente tem que ter um modo de ser na clínica. E eu estou querendo assim, auxiliar as pessoas que trabalham na clínica a perceber isso e a melhorar o seu modo de ser na prática clínica. Porque melhorando a sua presença na prática clínica, você vai melhorar todos os pontos do seu trabalho terapêutico. Você vai auxiliar muito mais os seus pacientes, você vai encher a sua agenda, vai ter gente querendo fazer terapia com você, isso vai ser muito positivo para a sua carreira, né? E como é que faz isso? Sendo você mesmo. Né? Só que não é tão fácil ser a gente mesmo. Né?
Para ser a gente mesmo, a gente precisa trabalhar em nós, né? A gente precisa conhecer a nós mesmos, né? A gente precisa ter um autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que a gente adquire uma segurança e uma confiança para a gente ser nós mesmos, falarmos aquilo que a gente está pensando, que a gente está realmente sentindo, para ir na direção real de quem nós somos e do papel que a gente está desempenhando naquele local, né? Não como simplesmente um profissional, mas um profissional que também é um ser humano, que é uma pessoa que está ali com a sua presença, né? E que está sendo si mesmo e que o paciente sente isso. E a hora que o paciente sente isso, ele também passa a ser si mesmo. Ele também passa a ser ele mesmo, com as dores, com as frustrações, com as dificuldades, com às vezes estar de um humor mais difícil, não está com vontade de ir na terapia. Ou seja, ele começa a refletir para nós, né, psicoterapeutas, quem ele realmente é. E ao refletir quem ele realmente é, a gente realmente pode ajudar ele, né? Se a gente não sabe quem o paciente é, se ele também está desempenhando um papel ali, se ele também está atuando como o profissional também pode estar atuando, aí não tem processo terapêutico. O processo terapêutico começa, eu digo, quando o véu é rasgado. O véu rasgou, o processo começa. E aí, quando começa, é muito... assim, dá muita alegria de ver o processo realmente se correndo rápido, né? Acontecendo, aquela confiança, aquele vínculo terapêutico real e consistente, né? E assim, como é que a gente se conhece, né? A gente se conhece perguntando para nós mesmos quem nós somos, né? Refletindo a respeito da nossa existência, refletindo a respeito de quem nós somos e fazendo terapia. Não tem outro jeito, né? Então, você que é psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, faça terapia, né? Você precisa fazer a sua terapia. Porque fazendo a sua terapia, você vai estar do outro lado. E você vai experimentar aquilo que você vai fazer depois em outra pessoa, né? Eu fico, assim, assustado quando eu vejo que as faculdades de psicologia não obrigam os seus alunos de psicologia clínica a fazerem terapia. Eu acho isso assustador. Eu acho que pessoas que vão clinicar sem nunca terem passado por uma terapia é parecido com um piloto de avião que nunca teve aulas de voo. É parecido, para mim é a mesma coisa. Ou seja, você dá o avião na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? E é parecido com um psicólogo que nunca teve terapia pessoal, que não sabe, não se conhece, né? Como é que ele vai guiar ou orientar ou abrir caminhos para um paciente se ele não teve o outro papel, né? Se ele não desempenhou o outro papel, que é o de paciente. Então eu fico assustado com isso. Então a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para você que está começando, para você que já está, veja se você não está precisando fazer terapia. Veja se não é bom você entrar numa terapia. Fazer terapia você tem que ter feito. Eu imagino que se você já está atendendo, você já fez terapia. Mas mesmo no meio do atendimento, você tem que voltar a fazer. Eu mesmo volto a fazer terapia sempre que possível, sempre que eu sinto essa necessidade. Porque eu sei que isso vai me ajudar a ser um melhor terapeuta, né? Isso vai me ajudar a ser mais eu mesmo na clínica, né? A conseguir ser eu mesmo. Então, essa é a primeira dica. Faça terapia. Segunda dica é horas de voo. Tenha horas de voo como na prática clínica, né? Tem gente que é assim, estuda teoria, estuda muito, tal, sabe tudo, todas as escolas, todas as correntes terapêuticas da psicanálise, da psicologia, da terapia cognitivo comportamental, conhece toda a teoria. Aí você vai ver quanto que ele atendeu, ele não atendeu praticamente nada, né? Atendeu uma vez ali, tal, e fala da clínica como se soubesse o que é a clínica, né? E só sabe o que é a clínica de psicoterapia, de psicanálise, de psicologia, quem atende, né? Quem faz horas de voo, que é outro termo que eu gosto de usar. Então, quantas horas de voo você tem como terapeuta, né? Porque se você tiver poucas horas de voo, você vai ser um piloto iniciante, você não vai poder ir em determinados lugares, você não vai conseguir levar o seu paciente para determinados lugares.
Então, são horas de voo, horas de atendimento. Eu digo assim, para a gente começar a perceber o que é a clínica, a gente tem que pelo menos ter atendido durante um ano, quase todos os dias algum paciente, né? Ter uma cartela de clientes para poder desenvolver as suas competências como terapeuta. Ah, mas eu não tenho, como é que eu vou conseguir paciente? Olha, tem as formas de conseguir paciente. Você precisa começar a ir atrás dos pacientes. E mesmo as pessoas que já têm pacientes, às vezes ficam muito inseguras. Ah, mas eu não sei se eu estou conseguindo ajudar os meus pacientes, eles não encontram resultados, eu não vejo resultados. Eu tenho muita insegurança como terapeuta, eu acho que às vezes eu até duvido se a psicologia, a psicoterapia funciona mesmo. Então, esse é o problema. Você tem essa insegurança, continue atendendo. Continue acumulando horas de voo. Porque lá na frente você vai começar a ver que funciona. Você vai começar a ver as formas como funciona. E o mais importante, estudar. Né? Você faz a terapia, faz atendimentos clínicos e faz supervisão. Ou uma mentoria com alguém que já tenha mais experiência, que já tenha um consultório cheio, que já tenha uma agenda cheia, que já faça isso com experiência, com bastante horas de voo. Né? Então você vai aprender com a pessoa que já passou por aquelas horas de voo. Né? Então é muito importante isso, você atender e continuar atendendo, ter uma firmeza nos seus atendimentos, né? Procurar atender com constância, né? Para aprender no campo de batalha, que é a clínica, para aprender ali onde é importante. Tá? E outra coisa é conhecer o que você não sabe. Tá? Isso é muito importante. A gente precisa conhecer o que não sabe. Eu lembro sempre do Sócrates, né, o pai da filosofia, que ele dizia, o Sócrates, que ele não sabia, ele era o homem mais sábio da Grécia, o homem mais sábio de Atenas, porque ele sabia aquilo que ele não sabia. Né? E aí vem a frase, só sei que nada sei. Né? Essa frase, só sei que nada sei, é fundamental para o terapeuta, porque assim, quando a gente trabalha na prática clínica, a gente vai ter muita coisa que a gente não vai saber. Vai aparecer muita coisa que a gente não vai saber o que fazer. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o comportamento humano, com o sentimento humano. Isso é uma coisa muito complexa. É mais complexo do que muita coisa, né? Cada paciente vai trazer a sua história, vai trazer as suas questões e a gente sempre vai ter algumas dificuldades, né? Então, saber o que você não sabe, saber os erros que você comete, começar a ter a humildade de olhar para isso, sabe? De olhar para aquilo que você não compreende, aquilo que você não sabe o que fazer e perguntar para quem sabe, ou num grupo de supervisão, por exemplo, ou num grupo de terapeutas, ouvir a experiência de outros para que você possa desenvolver as suas competências, né? Então essa humildade de saber aquilo que você não sabe também é outro ponto fundamental. Também eu acho assim bem importante assim a questão de saber se você realmente, verdadeiramente está auxiliando aquele paciente. E como é que você sabe? Você sabe pela própria fala dele. Né? Então, de vez em quando, depois de um tempo que você está atendendo aquela pessoa, é bom você rasgar mais ainda o véu e perguntar para ele diretamente. Então, como é que você acha que a terapia está te ajudando? O que você acha que a terapia está te ajudando? Em que pontos ela está te ajudando? Como é que você acha que a gente poderia trabalhar coisas para te ajudar mais? Ou seja, você ouve a pessoa mais interessada em que funciona a terapia, que é o seu próprio paciente, né? E ele vai te dar esse feedback, ele vai te dar esse retorno e você vai ter como melhorar alguns pontos no seu trabalho, né? Porque às vezes a gente está atendendo uma pessoa, a gente acha que a gente está ali auxiliando a pessoa, mas a gente está ali
já está há muito tempo fazendo aquele atendimento, já está há, há anos com aquela pessoa, às vezes, né? Há anos, e não está auxiliando verdadeiramente a pessoa. A pessoa está parada, está ali, ela vai meio que por obrigação, às vezes ela sente que ela precisa ir porque ela acha que é importante para ela ainda. Mas assim, realmente está ajudando essa pessoa a ir ali na terapia? Então é importante que a gente pergunte para a pessoa, né, o que ela sente, até para pôr em questão para a própria pessoa se vale a pena ela continuar estando ali. Porque tem uma coisa que acontece, e é normal acontecer, principalmente em começo de carreira, quando a gente não tem muita segurança, que a gente tem medo de perder paciente. O medo de perder paciente cria aquilo que eu falei no começo, que é esse papel do terapeuta, do psicólogo, tal, do doutor, né? Cria esse papel. E esse papel é medo. Esse papel é criado pelo medo, né? Quando a gente vai perdendo medo de perder o paciente, vai sendo a gente mesmo, vai sendo mais autêntico, a tendência é que a gente não perca tanto paciente. É uma contradição, é interessante isso. Mas a gente precisa aprender a perder o medo de perder paciente, né? Aprendendo a perder esse medo, a gente tem muito mais segurança, né? E é claro que tem motivos para a gente ter esse medo, né? Motivos financeiros, de segurança. O trabalho terapêutico, o trabalho na clínica, é um trabalho muito instável muitas vezes, né? Então, quando a gente perde um paciente no começo da carreira, e eu passei por isso também, a gente fica assustado, a gente fica com medo, a gente fala, meu Deus, estou perdendo paciente, será que eu nasci para isso? E a gente começa a colocar em dúvida, em causa, a nossa própria competência, né? Então é importante a gente trabalhar esse medo, né? E tem algumas formas da gente trabalhar esse medo para a gente perdê-lo, tá? Então, outra coisa que eu vejo bem importante, assim, nesse caminho, né? Nessa jornada de ser eu mesmo como terapeuta, é não tentar salvar o meu paciente, tá? Isso também é fundamental. A maioria das pessoas que acabam se tornando psicólogos, terapeutas, elas têm um senso de querer ajudar muitas pessoas, né? E é bom que seja assim, né? Quer auxiliar as pessoas. Mas tem um limite, tá? Tem um limite. A gente não pode querer pegar na mão da pessoa e tirar a pessoa do buraco por a gente, tá? A gente não é salvador de ninguém, né? Não dá para ser salvador. O terapeuta não é um salvador, né? E muitas vezes a gente os terapeutas vendem essa imagem de salvador da pátria, né? Por quê? Porque é o jeito que o paciente vai querer fazer terapia com eles. Aí chega lá, tenta salvar, mistura todas as emoções ali e sempre dá problema, sempre dá erro. E aí você não consegue constituir uma clínica realmente consistente com um trabalho terapêutico. E sim, vira um local de salvação, né? Que a pessoa vai lá e vai ser salva ali pelo terapeuta que tem um suposto saber, que tem um suposto conhecimento que aquele paciente não tem. Quando, na verdade, quem vai compreender a si mesmo é o próprio paciente. O nosso papel é auxiliar ele, é caminhar com ele, é abrir caminhos para ele, né? É que ele aprenda a por ele mesmo se conhecer. Aprenda por ele mesmo saber a direção que ele quer tomar, o sentido da vida dele, o sentido dos projetos que ele vai fazer. Então, é bem importante, assim, a gente não querer salvar as pessoas na nossa clínica, né? Porque chega uma hora que o peso nas nossas costas é tão grande que a gente vai cair. E eu falo isso por experiência própria, porque no começo eu tinha paciente que eu queria salvar, né? Tinha paciente que eu me misturava emocionalmente, que eu via aqueles problemas e eu falava, meu Deus, como é que eu posso tirar a pessoa desse enrascado? Como é que eu posso desenroscar a vida dessa pessoa? E quanto mais eu tentava desenroscar a vida dela por mim, mais ela se enroscava. Mais eu me enroscava nela. Menos eu tinha paciente. Os pacientes iam tudo embora, né? Como é que a gente aprende isso? Horas de voo, percebendo isso, fazendo supervisão, fazendo nossa terapia pessoal, vendo que a gente está indo pelo caminho errado, que a gente não tem que salvar ninguém, que a gente tem que estar ali presente para o paciente, fazendo perguntas que abram a
capacidade de compreensão dele sobre a existência dele, sobre a vida dele, sobre os projetos dele, sobre a família dele, sobre tudo que ele passou, passa e vem passar, né? A psicoterapia é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? Se a gente souber trabalhar sendo nós mesmos na clínica. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse tema, que para mim, é um tema muito fundamental para quem quer ter uma clínica cheia, com a agenda lotada, né? Com pacientes assim procurando, com fila de espera, tudo isso, né? Que é o sonho dos terapeutas. Isso é possível sim, e auxiliando as pessoas, sendo um bom profissional, sendo responsável e não prometendo aquilo que não pode cumprir, né? Que é o mais importante. A terapia não salva ninguém, tá? Então, esses pontos que eu falei hoje aqui nesse vídeo são bem importantes. E aí, como é que é o terapeuta que é si mesmo na clínica, né? Como é que é a postura dele? A postura dele é uma postura completamente espontânea, né? É um terapeuta espontâneo, que é ele mesmo, que não... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas importante, assim. Eu tive uma vez, algumas vezes aconteceu, mas uma vez que eu me lembro melhor, que eu estava atendendo uma paciente, eu estava com muita vontade de ir no banheiro, na casa de banho. Aqui em Portugal a gente chama casa de banho, né? Estava com muita vontade de ir no banheiro. E eu fiquei segurando, eu não conseguia me concentrar naquela sessão, né? Comigo mesmo, né? Já não presente, porque eu já estava conversando comigo mesmo. Quando a gente está conversando com a gente mesmo na clínica, é que a gente já não está presente. Aí eu falei assim, nossa, não consigo me concentrar. Será que eu vou no banheiro? Quer saber? Eu vou, porque senão eu não vou estar ajudando essa pessoa. Ela vai estar aqui, ela vai falar 50 minutos, uma hora, e eu vou estar aqui pensando só em ir na casa de banho, né, no banheiro. Aí eu parei a sessão e falei, só um minuto. Olha, eu vou te pedir licença que eu preciso ir no banheiro, tá? Eu já volto, porque senão eu não consigo me concentrar. Tá? Desculpe. Aí eu fui no banheiro e tal. Voltei, fiz alguma piadinha assim, dei uma... quebrei um pouco o gelo ali, né? A gente até riu juntos ali e funcionou muito bem. E aí depois eu lembro um tempo que eu ia fazer um exercício com esse paciente e ele pediu para ir no banheiro também. Ele falou, olha, eu preciso ir no banheiro antes para eu conseguir me concentrar, né? E aí eu lembrei daquela vez que eu também fui e a gente também fez uma piada ali e pronto, o véu tá rasgado. São dois seres humanos que vão no banheiro, que fazem xixi, né? Que têm suas necessidades básicas. Então é uma maneira assim da gente ser nós mesmos um exemplo, né? De uma história que aconteceu comigo. Então, essa espontaneidade, assim, ela é terapêutica. Isso que a gente tem que perceber. Ela cria vínculo, ela cria laço terapêutico, né? Ela cria confiança. A pessoa se sente bem de estar ali com aquele terapeuta, porque sabe que ele não está escondendo nada, que ele não está fazendo um jogo de cena, que ele não está querendo fazer um papel ali de que conhece mais, de que é muito erudito, né? Ou coisa do tipo. Então eu vejo assim essa como a nova psicoterapia, assim, uma psicoterapia mais humana, né? Uma psicoterapia mais humana no sentido de real, né? No sentido de que realmente você consegue, junto com o seu paciente, ser você mesmo e assim ajudar ele também a aprender a ser ele mesmo, né? Sem as neuroses habituais, sem os papéis determinados, pré-definidos. Então, isso é muito importante. E é claro, tomando todos os cuidados para não ir para a linha da amizade. Não é uma amizade. A conversa terapêutica não é uma conversa de pura amizade. Mas tem elementos de amizade também que vão sendo construídos. Por que não? Tem. Amizade no sentido de você querer bem daquela pessoa, de você realmente ter um carinho por aquele paciente, né? De sentir alguma empatia por ele, de sentir que... Eu tenho alguns pacientes assim que eu tenho vontade de ser amigo deles. Assim, eles são tão legais, são pessoas tão bacanas, assim, estão procurando autoconhecimento.
Claro que eu mantenho a linha de terapeuta-paciente, mas por que não ter elementos de amizade na relação terapêutica? É possível, sim, é possível e até desejável em alguns casos, né? É, então, essa linha entre a amizade e a terapia, né, é uma linha tênue que a gente tem que tomar nossos cuidados, mas que a gente também não pode evitar, né? O Freud, quando ele começou a criar a psicanálise, ele falava que o psicanalista tinha que ser um cirurgião frio e calculista. Tinha que ir lá como um cirurgião com bisturi, fazer a cirurgia, né, fazer daquela forma. E hoje eu tenho certeza que o Freud não concordaria com isso. Até porque na época, né, o Breuer, no primeiro atendimento psicanalítico, no primeiro atendimento psicoterapêutico que existiu, ele desistiu porque ele se envolveu emocionalmente com Ana O, né? Ele teve um envolvimento emocional. Ana O falou que gostava dele, teve uma transferência e contra-transferência, foi aí que surgiram, né, esses conceitos da psicanálise. Quem não conhece pode pesquisar, né, transferência e contra-transferência. Mas a transferência e contra-transferência acontece o tempo todo porque é uma relação, né? A relação terapêutica, ela tem transferência e contra-transferência porque ela é uma relação, e toda relação tem transferência e contra-transferência. Então tem coisas do paciente que vão tocar você, tem coisas do paciente que vão tocar, tem coisas suas que vão tocar o paciente, e assim é a dança, né? Então o mais importante aqui desse vídeo, para vocês entenderem o que eu quis falar, é ferramentas que podem ser desenvolvidas. Eu tenho criado, na minha tese de doutorado, eu criei um capítulo para falar dessa presença terapêutica. Tem um vídeo também no canal do YouTube que fala da presença fenomenológica do psicoterapeuta, que já tem alguns indícios ali, mas eu criei um método para presença terapêutica, para a pessoa se sentir presente, para ajudar ela a ser ela mesma na terapia, para ajudar ela a ser autêntica como psicoterapeuta e assim encher a agenda, conseguir mais pacientes, conseguir ajudar mais pessoas e ter assim alegria no seu trabalho. Né? É importante a gente como terapeuta, a gente trabalha com temas tão duros, tão difíceis, a gente ter alegria no nosso trabalho, a gente se sentir alegre de fazer o trabalho que a gente faz, né? Sentir bem. Não ser um peso. Nossa, eu vou atender 8 pacientes hoje, é um peso. Um peso porque eu vou ter que fazer aquele jogo de cena, que eu vou ter que ser uma coisa que eu não sou. Esquece isso. Se você estiver indo por esse caminho, se você estiver sentindo esse peso nos seus atendimentos, tem alguma coisa errada. Você precisa estudar, você precisa pensar, você precisa fazer um treinamento que te leve para outro patamar como terapeuta. Para um patamar como terapeuta que te permita ser você mesmo, te permita ter autonomia, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, fala para os amigos que são terapeutas, psicólogos, né? Que aqui você vai aprender a presença terapêutica, uma presença autêntica, uma presença autônoma, para você encher a sua agenda, tá certo? Um abraço.